Desde o princípio da humanidade, o coração humano ansiava por redenção. A Bíblia revela que, desde a queda de Adão e Eva, havia uma promessa. Viria um Salvador, um Messias, alguém capaz de restaurar a comunhão entre o Criador e a sua criação. Essa promessa ecoou ao longo dos séculos, através dos profetas, das Escrituras e da esperança do povo de Israel. E no tempo certo, essa promessa se cumpriu. A história de Jesus Cristo, o Messias, é a narrativa mais poderosa e transformadora já contada. Tudo começou de forma inesperada, em uma pequena vila chamada Belém. O Filho de Deus não nasceu em palácios nem em berços de ouro, mas em uma estrebaria simples, rodeado por animais, envolto em humildade. Maria, uma jovem escolhida por Deus, concebeu por obra do Espírito Santo, e José, homem justo e obediente, aceitou a missão de ser o protetor terreno do menino. O nascimento foi marcado por sinais celestiais. Uma estrela brilhou no Oriente, guiando magos que reconheceram naquele bebê o Rei prometido. Anjos anunciaram aos pastores que a salvação havia chegado ao mundo. Desde o início, a vida de Jesus já desafiava a lógica humana. O Rei dos Reis nascia na simplicidade da pobreza, mostrando que o reino de Deus não é construído sobre poder terreno, mas sobre a graça. Crescendo em Nazaré, Jesus viveu como um menino comum, mas carregava consigo algo extraordinário. Aos 12 anos, surpreendeu os mestres no templo com sua sabedoria e compreensão das Escrituras. Anos mais tarde, ao iniciar seu ministério público, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O céu se abriu, e uma voz divina declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." A partir dali, os sinais do Messias começaram a se manifestar. Jesus não era apenas um mestre da lei ou um pregador. Ele falava com autoridade, revelava verdades profundas e realizava milagres que impactavam multidões. Transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, curou cegos, paralíticos e leprosos, libertou os oprimidos por espíritos malignos e até mesmo ressuscitou mortos. Cada ato demonstrava que ele não apenas falava sobre o reino de Deus, mas o trazia em sua própria pessoa. Ele era a encarnação do amor e da compaixão divina. Mas talvez o mais impressionante não fossem os milagres em si, mas a forma como Jesus olhava para as pessoas. Ele se aproximava dos rejeitados, conversava com pecadores, tocava os impuros, acolhia os esquecidos. Enquanto os líderes religiosos da época impunham cargas pesadas e buscavam prestígio, Jesus mostrava que o maior no reino é aquele que serve. Seu sermão no monte ecoa até hoje como uma revolução espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele ensinava que amar a Deus e amar ao próximo eram os maiores mandamentos, e que o coração era mais importante que as aparências. Porém, sua mensagem começou a incomodar. Os poderosos temiam perder sua influência, os religiosos se sentiam desafiados por sua autoridade espiritual e até mesmo o povo, que esperava um Messias político, não compreendia a profundidade da sua missão. Jesus não veio para conquistar impérios terrenos, mas para transformar corações e oferecer vida eterna. O ponto culminante de sua história foi em Jerusalém. Ao entrar montado em um jumento, foi aclamado como rei pelo povo que agitava ramos e gritava: "Hosana ao filho de Davi." Mas aquela mesma multidão, dias depois, seria manipulada a pedir sua crucificação. Na última ceia com seus discípulos, Jesus revelou que seu corpo seria entregue e seu sangue derramado como novo pacto de salvação. Ele lavou os pés dos seus amigos, mostrando que o maior entre eles deveria ser servo de todos. Então veio a noite mais sombria. No jardim do Getsêmani, orou com angústia, suando gotas de sangue, mas submeteu-se à vontade do Pai. "Seja feita a tua vontade, e não a minha." Traído por Judas,
Foi preso, julgado injustamente e condenado à morte de cruz. Aquele que não tinha pecado algum foi humilhado, açoitado e levado ao Calvário. Na cruz carregou não apenas o peso da madeira, mas o peso do pecado de toda a humanidade. Suas últimas palavras ecoam até hoje: está consumado. O véu do templo se rasgou, simbolizando que o acesso a Deus estava agora aberto. Mas a história de Jesus não termina na cruz. Ao terceiro dia, a pedra do túmulo foi removida, e ele ressuscitou, vencendo a morte e trazendo esperança eterna. Esse é o ponto central da fé cristã. Cristo está vivo. Sua ressurreição não é apenas um fato histórico testemunhado por muitos, mas a prova de que ele é de fato o Filho de Deus, o Messias prometido. Depois de ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, encorajando-os a levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Prometeu o Espírito Santo como Consolador e poder para a missão, e finalmente ascendeu aos céus, deixando a promessa de que um dia voltará em glória para restaurar todas as coisas. A história de Jesus Cristo, o Messias, é muito mais que um relato do passado. É uma mensagem viva que continua a transformar vidas em todos os lugares do mundo. Ele não apenas mudou a história, ele dividiu a história, antes e depois dele. Mais do que um personagem religioso, Jesus é o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. E essa história, que começou na humildade de uma manjedoura e passou pelo sofrimento da cruz, culmina em vitória e esperança para todos que nele creem. A vida de Jesus é um convite para que cada um de nós experimente a verdadeira redenção, o perdão dos pecados e a vida abundante que só Ele pode oferecer. Se hoje você ouve essa história, não é apenas um relato distante, mas um chamado pessoal. O mesmo Messias que caminhou pelas estradas da Galileia está vivo e deseja caminhar com você. Ele continua sendo a resposta para a humanidade, o único que pode trazer paz ao coração e esperança ao futuro.